Vamos lá, a gente vai ler alguns versículos do capítulo 17, 2 Crônicas, depois alguns versículos do capítulo 18 e, por fim, alguns versículos do capítulo 20, amém? Eu vou ler aqui pela minha Bíblia, mas os irmãos podem acompanhar aqui, tá? Vamos lá, primeiro capítulo 17, os versículos de 1 a 6, e diz: Então Josafá, o filho do rei Asa, passou a reinar em seu lugar, e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou suas tropas em todas as cidades fortes de Judá, e dispôs de guarnições militares na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. O Senhor caminhava com Josafá, pois sua atitude foi aquela que de início seguira seu pai, e não se deixou seduzir pelos cultos aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel. Por esse motivo, o Senhor entregou o governo do reino em suas mãos, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele acumulou muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos do Senhor, e ele retirou de Judá os altares idólatras e os totens pagãos chamados de postes ídolos. Agora o capítulo 18, versículos de 1 a 3. Josafá possuía grande riqueza e muita glória, e se tornou parente do rei Acabe. Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Samaria. Acabe mandou matar muitas ovelhas e bois, e preparou um banquete para ele e todo o povo que o acompanhava, e o persuadiu a subir com ele para atacar a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, indagou a Josafá, rei de Judá: Irás, porventura, comigo lutar contra Ramote de Gileade? Ao que Josafá prontamente retrucou-lhe: Sou como tu, e meu povo é como teu povo. Eis que estaremos contigo na guerra. Capítulo 20, agora de 1 a 17. E diz: Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: Grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida por Enguedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar a Deus. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém realizada na casa do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus, que habitas soberanos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Senhor, não és tu que és o nosso Deus, que diante de Israel teu povo desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não a deixa a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Aleluia. Nela se estabeleceram e construíram um santuário para o teu nome, proclamando: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Senhor. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento, como estamos retribuindo, ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, pois que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia.
E falou o profeta: prestai atenção, todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra tal exército. Eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados, e observai o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, e Ele ministrou 3 reflexões muito importantes para a nossa vida, principalmente nos dias atuais. Nós sabemos que depois do reinado de Salomão, houve ali a divisão de Israel. Então passou a existir a tribo do norte e a tribo do sul. E naquele tempo houve muitos reis que foram maus, reis que seguiram em desobediência a Deus, reis que não carregaram temor ao Senhor, reis que não foram fiéis a Deus. E Deus, mesmo diante da oportunidade que Deus deu a eles, eles preferiram não seguir em obediência ao Senhor e assim tiveram consequências terríveis. Mas nesse tempo também houve muitos reis que foram bons, reis que seguiram em obediência a Deus, reis que permaneceram fiéis ao Senhor, carregando temor a Deus, amando o Senhor, tendo zelo pela casa do Senhor e pela palavra do Senhor. E um desses reis foi o rei Josafá, que é quem vamos conversar um pouquinho nessa noite. E a primeira reflexão que eu quero trazer é: a obediência a Deus sempre vai ser o primordial. Sempre. Aqui no capítulo 17, ele começa dando ênfase a que Josafá, ele andava em obediência ao Senhor. Josafá era um homem que era obediente, um homem que carregava um temor a Deus, um homem que tinha um zelo pela casa de Deus e principalmente pela palavra do Senhor. Mais adiante o texto vai dizer que Josafá, ele levanta homens preparados para irem a todo Judá e assim que pudessem ensinar a lei, a Torá, para todo aquele povo. Porque Josafá, ele não queria que só ele obedecesse a Deus. Ele não queria que só ele fosse fiel ao Senhor, carregasse o temor a Deus, amasse o Senhor. E ele fez questão que todo aquele povo conhecesse a Escritura, soubesse o que é certo, o que é errado, e assim pudessem também caminhar em obediência a Deus, amando, temendo ao Senhor. E o texto vai dizer que Josafá, ele era um homem muito abençoado, porque ele carregava essa obediência. E toda obediência a Deus, ele traz recompensas para nós. E Josafá foi um homem muito abençoado. Ele foi um homem reconhecido. O texto diz que pessoas iam no caso até ele e levavam presentes. Isso mostra a admiração que as pessoas tinham por Josafá. Ele era um homem, um rei, que as pessoas gostavam muito dele, se agradavam dele, iam lá e levavam presentes. Então ele era um homem reconhecido. O texto também vai dizer que ele era um homem que tinha muita riqueza. Ele era rico, ele era próspero, ele era um homem bem-sucedido. Isso são recompensas da obediência. E eu falo aqui de recompensas materiais. Toda obediência a Deus vai trazer recompensas materiais. Amém. Porque a Bíblia fala que as bênçãos nos perseguem. Amém? Amém. Então toda recompensa vai te trazer. Eu tenho certeza que se desse oportunidade aqui para alguns irmãos, se não para todos, e todos teriam um testemunho de uma provisão, de um sustento que Deus entregou, de um reconhecimento que chegou até você, de coisas que você recebeu, que você nem mesmo pediu a Deus para receber, mas você recebeu. Por quê? Porque isso foi consequência da tua obediência a Deus. Quando você nega a sua vontade, quando você renuncia a si mesmo para ouvir a voz de Deus e assim andar em obediência a Deus.
Mas eu quero deixar agora, fazer uma ênfase muito importante, para algo muito importante. Eu desejo do fundo do meu coração que você leve isso para a vida. A maior recompensa da tua obediência a Deus é carregar a presença de Deus. Aleluia. Essa é a maior recompensa. Muito mais importante do que ter as bênçãos de Deus, eu falo materialmente, porque, como eu disse, as bênçãos nos perseguem. Então, quando você decide caminhar em obediência, renunciar ao seu eu, renunciar àquilo que a sua carne tem vontade de fazer, quando você se porta a obedecer a Deus, as bênçãos vão te perseguir. Deus vai derramar bênçãos sobre a tua vida. Mas a maior recompensa que você pode carregar é a presença de Deus. Moisés sabia muito bem disso. Ali em Êxodo 33, versículo 15, onde Moisés diz para Deus: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés sabia exatamente que a presença de Deus era tudo para ele. Era o mais importante, era a sua maior riqueza, que não fazia sentido chegar à terra prometida, que não fazia sentido realizar aquele sonho que há tanto tempo eles estavam esperando, chegar à terra prometida. Mas para Moisés a presença de Deus era o mais importante. Então Deus fala para aquele povo: olha, eu não vou, porque uma coisa é certa, Deus ele não habita na desobediência, Deus não habita na murmuração, Deus não habita na reclamação. E Deus falou: não vou. Um povo rebelde, um povo ingrato, que só sabe reclamar, não sabe agradecer por nada, não vou. E Deus falou: Moisés, pode ir, faça a festa, vocês vão chegar lá, comemorem, mas eu não vou estar lá. E Moisés diz: mas Senhor, não tem sentido, não tem lógica estar lá sem a tua presença. Pensa numa festa de casamento, aquele local lindo, aquela decoração linda, a noiva pronta, linda também, há tanto tempo esperou por aquele momento. Os convidados estão já lá, prontos para assistirem à cerimônia, né? Terem aquela festa, comerem bem. E de repente chega a notícia para a noiva, para todo mundo, dizendo que o noivo não vai estar. Que o noivo vai falar: olha, pode ir, vai lá para a cerimônia, vai lá para o local da festa, com os convidados, eu não vou. Faz sentido o casamento acontecer se o noivo não estiver lá? Não tem lógica, né? Algo não se encaixa. Era exatamente isso que Moisés estava dizendo para Deus: Senhor, não tem lógica. Sem a tua presença, não tem como ter festa. A tua presença é tudo que a gente precisa. Então entenda, a maior recompensa da tua obediência a Deus é carregar a presença. Porque é a presença que, quando tua vida está um caos, quando você está passando por um momento mais difícil, que não está nada bom, é a presença que te sustenta. É a presença que te permite ter paz quando você está passando por um problema. É a presença que te traz alegria. É a presença que te permite andar sorrindo. É a presença de Deus. Então, a maior recompensa da tua obediência é carregar a presença. Amém? A segunda reflexão que eu quero trazer nessa noite é: cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem você faz aliança. No capítulo 18, Josafá vai se encontrar com o rei Acabe. O rei Acabe é um rei mau, terrível. Um rei que não quer saber de obedecer a Deus. Ele não tem o menor temor ao Senhor. Um homem idólatra. Um homem que recebeu tantas oportunidades de Deus para ele se arrepender, para ele reconhecer Deus, não quis. Não quis. E Josafá vai se encontrar com ele, ele se torna um parente. O filho de Josafá casa com a filha de Acabe. E quando Josafá chega, Acabe prepara aquele banquete, um banquete maravilhoso, um banquete bom, muita comida. Eles sentam ali na mesma mesa, compartilham ideias. E Acabe fala assim para Josafá: olha, Josafá, eu vou atacar Ramote de Gileade. Você vai comigo? Nem perguntou se queria, é só adiu mesmo para Josafá. Você vai comigo? E olha a resposta que Josafá dá para ele: sou como tu, e meu povo é como teu povo.
eis que estaremos contigo na guerra. E aqui eu faço uma reflexão e eu penso, como pode um homem de Deus, um homem que carrega o temor ao Senhor, que tem zelo pela casa de Deus, pela palavra de Deus, que carrega a presença de Deus, caminhar, andar com alguém que simplesmente não quer saber de Deus? E aqui a gente pensa, porque talvez eles são parentes, né? De repente Josafá se sentiu sem graça, de negar, assim. Mas a gente vai ver que Deus dá a oportunidade de Josafá ir embora. Josafá aceita ir para a guerra, só que ele não está convencido. E ele fala assim para Acabe, não tem nenhum profeta aí não? Para confirmar se é para a gente ir ou não? E Acabe, claro que tem. Manda chamar lá meus 400 profetas. 400 profetas. Chegam os 400 profetas e Acabe pergunta, então, profetas, é para me ir contra Ramote de Gileade ou não? E todos os profetas falaram a mesma coisa para Acabe. Claro, rei, pode ir contra Ramote de Gileade. O Senhor vai entregar nas tuas mãos a Ramote de Gileade. E ali Acabe, todo feliz, ouvindo o que era agradável aos seus ouvidos, aumentando assim o seu ego, a sua vaidade. Só que Josafá não está convencido. E ele pergunta para Acabe, então, não tem mais nenhum aí não? O cara acabou de ouvir 400 profetas, mas não está convencido. Porque por mais que Josafá estivesse ali, onde ele não deveria estar, ele ainda era homem de Deus. Então ele estava sentindo ali. E ele perguntou, não tem mais nenhum aí não? E Acabe falou, olha, tem mais um sim. Mas esse eu odeio. Não gosto dele. Esse homem só vem aqui para falar coisas pro meu mal. E Josafá falou, não fala assim. Tá bom, manda chamar lá. Profeta Micaías. Micaías é um homem de Deus. Profeta do Senhor. Vai o oficial chamar Micaías. E olha o que o oficial diz para Micaías. Ele fala assim, olha, todos os profetas falaram a mesma coisa para o rei. Então trate de você também falar a mesma coisa. Aí Micaías prontamente falou, eu vou falar aquilo que Deus mandou falar. Chega Micaías diante de Acabe e Acabe pergunta, então Micaías, é para vir ir contra Ramote de Gileade ou não? Nessa primeira resposta que Micaías dá para ele é muito irônico com Acabe. Ele é de uma ironia muito grande. Olha o que ele responde para Acabe. Claro, rei, pode ir contra Ramote de Gileade. Com certeza o Senhor vai entregar nas tuas mãos Ramote de Gileade. Acabe ficou furioso com a resposta dele. Ele sabia que não era isso que Micaías tinha para entregar para ele. Ele falou, para de palhaçada. Fala logo o que você tem que entregar. E Micaías diz para ele, olha, eu vi Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. O que Micaías estava dizendo para ele, resumindo para a gente entender, não é para ir para a guerra. Se você for, vai morrer. Nossa, ele ficou furioso. Ele falou para Josafá, tá vendo? Eu não falei que ele só veio aqui para falar coisas pro meu mal? Vem aquele oficial que tinha mandado chamar Micaías, ele agride Micaías. Agride Micaías. E Acabe manda prender Micaías até humilhá-lo. Porque ele entregou a verdade da palavra de Deus. Acabe não queria ser confrontado. Acabe só queria ouvir aquelas coisas que agradavam os seus ouvidos. E uma das coisas que a gente precisa entender é que quando carregamos a verdade da palavra de Deus, nós precisamos estar preparados. Preparados para sermos perseguidos, para sermos afrontados, para sermos agredidos. Porque a palavra, ela confronta. O problema é que muitas pessoas não querem ser confrontadas. Muitas pessoas querem ouvir, vem para Deus que você vai ser abençoado. Vem para Deus porque você vai ser próspero. Vem para Deus porque você vai ter vitória. E esquece de falar, vem para Deus e abandona esse pecado. Vem para Deus e abandona esse erro. Vem para Deus e se arrepende. Porque isso não é agradável. Isso confronta a gente. E nós temos que estar preparados.
sereis perseguidos por causa do meu nome. E ele diz, mas fiquem felizes, bem-aventurados, felizes são vocês, quando perseguirem, quando mentirem, disserem todo mal contra vocês. Se alegrem, porque será grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Quando carregamos essa palavra de Deus, nós temos que estar preparados para enfrentar perseguições. Porque essa palavra aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos perseguidos por causa dela, porque carregamos a verdade. E não é à toa que estão querendo acabar com essa verdade, estão querendo destruir a verdade, estão querendo atualizar a nossa verdade. E nós temos que estar preparados, porque conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que estar preparados. Carregar a verdade não é fácil, porque a verdade é que eles não querem fechar as igrejas. A verdade é que eles não querem isso. Sabe o que eles querem? Acabar com a verdade que nós carregamos. No dia 6 de julho aconteceu aqui um batismo muito lindo. Um momento muito emocionante. Se não todos, eu acho que a maioria que chorou naquele dia. Foi lindo aquele momento. Alguém falou aqui que naquele dia estava acontecendo mortes espirituais, e é verdade. Só que outra verdade que não podemos esquecer é que como nós declaramos, quando a gente declara naquele momento que estamos morrendo para o mundo e vivendo para Cristo, uma coisa é verdade, as lutas, elas não acabam. As perseguições, elas não acabam. Na verdade, elas até aumentam. Elas até aumentam. Quando eu me batizei aos 13 anos de idade, tomei essa decisão já consciente. Minha mãe veio para mim e me deu um conselho, um alerta. Não para desanimar ou para fazer eu desistir, mas ela me deu um alerta. Você quer batizar? Eu falei, quero, mãe. Então, eu preciso te falar uma coisa. Se prepara. Quando você se batizar, o diabo vai ficar mais furioso ainda com a tua vida. Ele vai fazer de tudo para você sair, para você desanimar, para você desistir. Mas fica firme. Como a palavra de Deus diz, será grande o galardão de vocês. E eu falei, não, mãe, eu vou batizar assim mesmo, tô nem para ele. Vou batizar. Batizei. Dito e feito, no mesmo dia do batismo. Foi no domingo também, como aconteceu de vocês. À noite, para receber o certificado. Eu tive que ser a primeira a receber o certificado. Meu pai já estava em frente à igreja, completamente bêbado, fazendo um escândalo na igreja, falando pra gente ir embora. E o pastor teve que me chamar primeiro, recebi o certificado, ele me entregou, e eu tive que ir embora. Não deu pra ficar no culto. Ali já começou uma luta, perseguição danada. Mas aquilo foi bom. Porque se eu não tivesse passado por aquelas provações, se Deus tivesse me moldado ali naquele momento, em muitas situações, com certeza eu não estaria aqui hoje. Então entenda, levar a palavra de Deus é ser perseguido. Prepare-se, porque a luta vai continuar. A perseguição, ela vai continuar. Só que a gente precisa permanecer. Acabe não queria ser confrontado. E preste atenção nisso aqui. Josafá, ele estava o tempo todo ali. Ele viu tudo. Ele ouviu tudo. Mas o texto diz que ele vai para a guerra. Deus deu a oportunidade para Acabe de se arrepender. Mais uma oportunidade. Ele avisou, não é para ir, não vá. Se for, vai morrer. Ele estava dando a oportunidade para Josafá ir embora dali. Mas não quiseram ouvir. Eles vão para a guerra. O texto diz que, chegando lá, Acabe se disfarça e fala para Josafá, olha, fica como você está, com vestes de rei, porque eu vou ficar disfarçado, porque os inimigos queriam Acabe. Eles mesmos disseram, não é para lutar com ninguém, nós só queremos Acabe. E os inimigos avistam, eles veem Josafá e pensam, é Acabe, vamos atrás dele. E o texto diz que Josafá ele ora ao Senhor, ele faz um clamor a Deus pedindo livramento. E quando aqueles inimigos vão chegando perto, eles conseguem enxergar que não é Josafá e deixam Josafá para lá.
livramento de Deus na vida de Josafá. E um soldado, do nada, um soldado consegue atingir Acabe. Então, resumindo, Acabe morre. E Josafá volta para o seu palácio. É claro que Deus deu advertência a Josafá. Aí, irmão, obrigado. Claro que Deus deu. No capítulo 19, que não é nossa base aqui, mas Deus levanta o profeta para trazer advertência. A ira de Deus se acendeu contra Josafá, porque ele estava andando com quem não devia. Mas por ser um homem de Deus, ele dá mais uma chance para Josafá. Ele volta a fazer a obra de Deus. Mas o que eu quero dizer com toda essa história? Josafá, ele andou com quem não devia. Josafá sentou à mesa de quem não deveria sentar. Ele compartilhou das suas coisas com quem não deveria. Então, de uma forma mais clara, para a gente poder entender, não é todo mundo que frequenta a tua casa. Não é todo mundo que senta na tua mesa, que come no teu prato, que bebe no teu copo. Não é todo mundo que você compartilha das suas coisas, dos seus sonhos, dos teus projetos, dos teus planos. Não é todo mundo. Deus está dizendo, selecione, escolha as suas amizades, as suas companhias. Com quem você está andando? Com quem você está conversando? Com quem você está pedindo conselhos? Com quem você está dando risada? Com quem? Qual é a roda que você está se assentando? Escolha. Porque, irmão, é um risco muito grande quando você não sabe escolher de alguém acabar te levando para um caminho de destruição, para um caminho de perdição. Aí você pode dizer, não, irmã, que isso? Com essa palavra, jamais. Estou há tantos anos no caminho, na igreja, jamais, isso aí não. Mas é a própria palavra de Deus que diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então vigie. Vigie quem você permite entrar na sua intimidade, da tua família, da tua casa. Escolha bem. Cuidado com quem você faz aliança. Terceira reflexão para a gente terminar. Se posicione. O capítulo 20, que é o capítulo mais lindo aqui que eu acho, da vida de Josafá. Lembra que a gente conversou que Josafá ele foi um homem muito abençoado, né? Um homem reconhecido, um homem que carregava muita riqueza. E Josafá ele era um abençoado por mais um motivo, por causa do seu exército. Voltando um pouquinho lá no capítulo 17, o texto ele nos fornece alguns números de soldados que tinham o exército de Josafá. E ele somando aqueles números que o texto nos fornece, a gente chega a um cálculo de 1.160.000 homens. E mais um pouquinho que tinha. Mais de 1 milhão de soldados preparados, prontos para a guerra. É muita gente. Ele tinha um exército muito bom com ele. Aí no capítulo 20 vai dizer que os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas se juntaram para atacar o reinado de Josafá. E algumas pessoas souberam disso e foram avisar, olha, grande multidão vem contra você, Josafá. O texto diz que ele sentiu grande medo. E aí a gente pensa, como? Vai sentir tanto medo? Um homem que tem mais de 1 milhão de soldados, um exército grande. Só que essa grande multidão de inimigos, embora o texto não nos forneça o número, é muito, muito, muito maior que o de Josafá. Muito mais. Tanto que Josafá sentiu muito medo, porque Josafá reconhecia que não tinha jeito. Não tinha nem como eles lutar, não tinha como eles vencer. Ele só tinha uma única alternativa: buscar o socorro do Senhor. E foi o que ele fez. Convocou jejum para todo mundo. Oração e jejum. Só Deus pode nos livrar disso. Só o Senhor. E ele faz uma oração, nós lemos aqui, uma oração objetiva, uma oração detalhista,
uma oração forte. E Deus vai levantar um profeta, Jaziel, homem de Deus. E olha que lindo, ele fala aqui no versículo 15. Falou o profeta, prestai atenção, todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Deus estava dizendo para aquele povo, fiquem tranquilos, calma, vocês não têm que lutar. Quem vai lutar sou eu. O grande eu sou vai lutar. O Senhor dos Exércitos é quem vai lutar. Vocês não vão ter que fazer nada. E é o que Deus está repetindo para nós nessa noite. Essa luta que você tem enfrentado, essa batalha que você tem enfrentado, Deus está dizendo, fica tranquilo. Você não vai ter que lutar. Sou eu quem vai lutar. Glória a Deus, aleluia. Só que tem uma coisa que precisamos fazer. Está aqui no versículo 17 que diz, não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição. Ficai parados e observai o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Deus está dizendo, não tereis que lutar. Tomai posição. Esse tomar posição aqui não é Deus falando, olha, essa luta não é de vocês, essa luta é minha. Pode voltar para casa de vocês. Não. Deus não está falando com eles, olha, essa luta não é de vocês, essa luta é minha, então se escondam em tal lugar. Não. Esse tomar posição aqui é Deus falando, se preparem. Se preparem. Como se vocês fossem lutar. Se preparem para encontrar os inimigos. Se preparem como se fosse para a guerra, mas chegando lá, vocês não vão ter que lutar. Deus está dizendo para eles, fiquem tranquilos, sou eu que vou lutar. Mas se prepare, não se acovarda, não se esconda, vá para a luta, vá enfrentar os inimigos, confiando que Deus é quem vai lutar. O texto diz que Josafá, ele prepara o seu exército e ele coloca na frente do seu exército ministros de louvor, cantores. Para quê? Porque enquanto eles estão marchando para a guerra, eles vão adorando e exaltando o nome do Senhor. Olha que lindo que eles cantavam. No versículo 21 diz, depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar o Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o que eles cantavam enquanto eles estavam indo para a guerra. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Irmãos, enquanto nós estamos caminhando para a luta, em direção à guerra, quando a gente se coloca em adoração, Deus ele começa a agir em nosso favor. Aqui eu me lembro de Paulo e Silas, naquela prisão. Aqueles homens estavam com dores nos seus corpos. Eles tinham acabado de ser açoitados, foram presos. Mas o texto vai dizer que eles começaram a louvar o Senhor. E um grande terremoto aconteceu naquele lugar. Cadeias foram quebradas, algemas foram quebradas, correntes foram quebradas. Porque aonde há adoração, o inimigo ele tem que dar desistência. Ele não pode mais. Aleluia. Glória, glória, glória. O texto vai dizer que enquanto eles estavam marchando para o lugar da guerra, louvando e adorando o Senhor ele armou emboscadas para os inimigos. Deus fez uma confusão acontecer entre os inimigos. E olha o que acontece. Os inimigos, eles se
Deus tinha dito, né? Fiquem tranquilos. Vocês só vão chegar lá e vocês só vão olhar o livramento que eu vou dar. E aqui a gente lembra, né? Do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, mas somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Quando aquele povo chega no lugar da guerra, eles só olham, eles veem toda aquela multidão de inimigos, todos mortos. Aleluia. Não sobrou um para contar a história. O texto vai dizer que eles ficam 3 dias pegando os despojos daqueles inimigos. Ouro, prata, tudo de bom que os inimigos estavam já carregando. Porque eles tinham a certeza que eles iriam vencer. Porque o exército deles poderia até ser 1000 vezes, mas muito maior que o exército de Josafá. Mas não era maior que o Deus que estava com Josafá e todo o seu exército. Aleluia. Irmãos, Deus ele permanece o mesmo. Amém. O nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o Deus da guerra. Ele continua sendo o Deus dos exércitos. Ele continua sendo o Deus de Davi que venceu Golias. Ele continua sendo o Deus de Daniel na cova dos leões. Ele continua sendo o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Ele continua sendo o Deus de Josafá. Ele continua sendo o nosso Deus. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele entra na batalha por você. Ele luta por você. Então se posicione. Se prepara. Não se acovarda não. Não se esconda, não vai enfrentar o inimigo. Vai enfrentar essa guerra. Vai enfrentar essa batalha. Confiando que o Senhor é quem vai lutar. Mas quando você for, não vai repetir não. Aleluia. Vai louvando o Senhor. Mas não coloca aquela música de ai, Senhor, tá doendo. Ai, Senhor, tá difícil. Não. Coloca uma música de adoração. Dizendo, Senhor, essa luta é grande, mas eu quero dizer que eu te amo. Aleluia. Eu quero dizer que eu te adoro, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o meu Deus, e eu te amo, e eu te adoro, e eu te exalto, e eu me humilho diante da tua presença. Diz para Deus quem Ele é na tua vida. Amém. Faça esse teste. Quando estiver passando por um momento difícil, por uma luta que está doendo, que está te apertando, faça o teste. Em vez de reclamar, de murmurar, ou de falar que está difícil, faça o teste, louve a Deus, glorifique a Deus, diga quem Ele é para você. Eu tenho certeza que você vai ver um terremoto acontecer. O agir de Deus na sua vida vai ser grande, Deus vai te surpreender. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, porque Jesus mesmo disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos ajude a obedecermos a Ele. Obediência não é fácil. Renunciar à nossa vontade não é fácil. Então precisamos que o Senhor nos ajude para prosseguirmos em obediência. Para prosseguirmos carregando a presença de Deus, que é a nossa maior riqueza. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para escolhermos quem é que a gente está colocando dentro da nossa casa, com quem a gente está conversando, para escolhermos bem nossas amizades. Que Deus nos dê essa sabedoria, que Deus nos ajude também a nos posicionarmos diante da luta e diante da guerra. E que a gente lembre-se sempre de fazer isso louvando, adorando ao Senhor, dizendo quem Ele é nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Deus te abençoe.